Amém. Pode sentar, meus irmãos. Bênção, muito bom. Meus irmãos, então, como nós estamos anunciando, nós queremos, a partir desse domingo, fazer uma série de mensagens na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. E nós, então, vamos fazer isso por 6 domingos, são 6 capítulos. Nós vamos começar hoje pelo capítulo 1. Então, eu queria te convidar a abrir ou acessar a tua Bíblia no capítulo 1 de Efésios. E meu título de hoje, o título da minha mensagem é O Conhecimento das Riquezas e do Poder. E a palavra então é sobre a importância do conhecimento nesse primeiro capítulo. Paulo escreveu essa carta da prisão e ele estava escrevendo, falando nesse primeiro capítulo já, para uma igreja que ele entendia que estava num bom momento espiritual. Ele estava dizendo, vocês têm andado por fé e eu tenho agradecido a Deus pela fé que vocês têm e o amor que vocês têm. Então, irmãos, ele estava escrevendo para uma igreja que estava num bom momento espiritual. Porém, nós conseguimos ler lá em Apocalipse, 30 anos depois dessa carta, o apóstolo João também escreveu uma carta para Éfeso, para a igreja de Éfeso, e nessa carta o texto estava dizendo, vocês deixaram o primeiro amor, vocês precisam se arrepender e praticar as obras que praticavam no princípio. Então estavam lá, 30 anos depois, no momento mais, vamos dizer assim, mais esfriado da fé. Estavam num momento que não muito bom na fé. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque essa carta, essa mensagem, é para você que pode estar num bom momento, talvez você esteja vivendo o melhor momento espiritual da sua vida, ou você pode estar no momento que você está se avaliando, olha, eu já vivi momentos muito melhores do que eu estou vivendo hoje. Já estive mais perto de Jesus do que eu estou hoje. Essa mensagem é para todos nós, para todos aqueles que estão no seu melhor momento e lembram que tiveram em melhores momentos no passado. Essa mensagem é para todos nós, porque é um encorajamento, um grande encorajamento, para que a gente viva um novo nível espiritual, um novo nível, e é um caminho, é um ensino para que nós possamos chegar até lá, para que nós possamos acessar as coisas mais profundas do reino de Deus. Então Jesus tem uma direção para nós, para que nós possamos crescer mais. E essa direção passa por nós entendermos a importância do conhecimento. O conhecimento, irmãos, pela lógica simples, ele traz poder, ele traz melhorias, novas possibilidades. Então quando você avança no conhecimento, você vê portas se abrindo. O conhecimento é acompanhado por novas possibilidades, por poder. A gente costuma fazer essa reflexão quando a gente pensa sobre os atributos de Deus. A gente fala muito que Deus é onisciente, sabe todas as coisas, onipresente, está em todos os lugares, onipotente, pode todas as coisas. Agora, a lógica diz que você precisava só falar o primeiro, que Deus é onisciente, que Ele sabe todas as coisas. Porque se você sabe todas as coisas, significa que você pode fazer o que você quiser. Você pode todas as coisas. E você também precisa estar em todos os lugares para saber todas as coisas. Então, se você diz que a pessoa tem todo o conhecimento, que Deus tem todo o conhecimento, significa que Ele também tem todo o poder, por consequência do conhecimento, tem todo o poder e está em todos os lugares. Então a gente precisa entender, irmãos, eu queria que tu guardasse esse conceito, essa importância do conhecimento, de que o conhecimento carrega consigo poder, novas possibilidades, melhorias. Então, guarda isso contigo, o poder, o conhecimento traz consigo o poder. Primeira verdade que eu queria que nós estivéssemos olhando, então, dentro dessa carta, de ensinos para o nosso crescimento espiritual, vinculados com o conhecimento, é que nós, os santos, ele afirmou isso literalmente, nós os santos fomos abençoados com todas as bênçãos celestiais. E quando ele diz todas as bênçãos celestiais, isso significa que são bênçãos infinitas. Porque as bênçãos, o céu não tem fim. E as bênçãos celestiais, então, são infinitas. É uma gama de bênçãos que não tem fim. Então nós podemos ter acesso a um banquete, está servido um banquete para nós que não tem fim. Que depende de nós o quanto a gente quer acessar e desfrutar dessas bênçãos. O versículo 13 que diz isso, Efésios 1:3 diz, bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E isso aqui, irmãos, é passado, é uma coisa que já aconteceu na vida daqueles que são de Cristo, daqueles que são santos, já nasceram de novo. Então, Jesus já nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. E o versículo começava com: bendito seja Jesus, que já nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. Nós precisamos agradecer ao Senhor. Hoje é um dia de nós louvarmos a Deus, porque nós temos todas as bênçãos, um banquete à nossa disposição. O versículo 7 em diante diz assim: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. Agora, irmãos, ele começa a falar, ele começa a dedicar um bom tempo com coisas que parecem que não são dirigidas para crentes. Primeiro ele começa dizendo: vocês são santos e sobre vocês todas as bênçãos celestiais estão derramadas, estão disponíveis. Daqui a pouco ele começa a dizer, a falar sobre essas coisas, sobre como Cristo morreu, como nos salvou, como... Então, mas por que isso? Irmãos, exatamente porque é importante nós trazermos à consciência a grandiosidade daquilo que aconteceu com a gente, daquilo que Cristo fez e de qual foi a consequência que isso tem em nós, que somos salvos, que nascemos de novo. Então esse texto é de fato uma reflexão para nós, para os cristãos. Nós precisamos revisitar e esse conhecimento nos traz muitas motivações, muitos direcionamentos. Então ele está falando sobre isso. Os teólogos dizem que essa carta de Efésios pode ter um assunto principal, e esse assunto principal é o mistério revelado em Cristo. Paulo falou algumas vezes sobre isso, um mistério que estava oculto, que estava escondido, até que então Cristo vem e manifesta algo que ninguém imaginava, que nós teríamos vida eterna, que nós seríamos habitados pelo Espírito Santo e que nós seríamos abençoados com tudo isso por graça e não por merecimento. Gratuitamente Deus daria tudo isso para aqueles que aceitassem, crescem e vivessem então um projeto que Jesus tem para as suas vidas. Então, meus irmãos, o mistério é esse, e ele começa a falar sobre esse mistério. E é interessante que lá no comecinho da carta, no primeiro versículo, ele disse: quem experimenta, quem vive isso, que são os santos. E os santos não são aqueles que são perfeitos, mas são aqueles que decidiram dedicar suas vidas, separar suas vidas para Cristo. São aqueles que decidiram ser separados por Cristo. E uma decisão dessa faz muita diferença. A Bíblia diz que aquele que toma essa decisão passa a viver uma nova posição no mundo espiritual, que é de alguém separado, santo para Deus. E essa pessoa que nasce de novo, então, tem uma nova realidade. E ele, então, nos chama a lembrar e ter uma consciência mais profunda de quão importante isso é para nós. No versículo 13, ele fala: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Irmãos, ouviram, creram, foram então batizados com o Espírito Santo da promessa. Irmãos, é muito importante entender e guardar que tem um ouvir nessa frase, tem um ouvir e depois um crer, que mudou a vida da pessoa para sempre, porque foi habitado pelo Espírito Santo da promessa. E aí tem uma grande verdade que vincula a gente com essas bênçãos que estão à nossa disposição. Até porque o versículo seguinte vai dizer que esse selo é a permissão, é o penhor, é o carimbo de entrada para a vida eterna, para a herança que nos aguarda na vida eterna. Agora, talvez você esteja ouvindo isso hoje e está se perguntando: será que eu sou um desses santos? Que exatamente é esse crer, esse novo nascimento? E eu queria te explicar então. O crer é você decidir amar e obedecer a Cristo, ter um relacionamento de amor e obediência com Jesus. A Bíblia diz que a pessoa que toma essa decisão, essa pessoa muda de vida.
ela diz que essa pessoa nasce de novo, nasce agora do Espírito, se torna um filho de Deus, porque então batizado com esse Espírito Santo que a gente estava falando. Essa pessoa passa a ter vida eterna, depois da sua morte física, vai eternamente viver com Cristo e é habitado pelo Espírito Santo, como nós já falamos em Efésios capítulo 1, verso 13. Então, irmãos, nós precisamos lembrar de que isso já aconteceu com a gente. Se vincular com essa verdade, de tal forma que a gente entenda que as bênçãos estão disponíveis para nós. Que o Espírito Santo habita em nós e isso é uma porta de entrada para o infinito de bênçãos e de graças que o céu contém, que estão à nossa disposição. Mas para acessar, nós precisamos de conhecimento. Nós precisamos que Jesus nos mostre o caminho para chegar e para abrir a porta que vai nos dar acesso a essa, aquela e aquela outra bênção. Nós precisamos entender o caminho, nós precisamos do conhecimento para poder desfrutar dessas bênçãos. Então, o versículo 14 vai dizer que o selo do Espírito Santo é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, fica uma pergunta aqui. Todos aqui já tomaram a sua decisão de entregar a sua vida para Cristo, de crer em Jesus, de ter um relacionamento de amor e obediência com Cristo, porque esse é o começo do desfrutar das bênçãos espirituais. Esse é o começo, quando você passa a ser habitado pelo Espírito Santo, você passa a ter a possibilidade, então, de acessar tudo isso. A segunda verdade, irmãos, que esse capítulo traz para nós, sobre o conhecimento que nos leva a acessar as bênçãos de Deus, é que o propósito dele ter derramado essas bênçãos sobre aqueles que são dele, esse propósito é muito central na Bíblia inteira, é fazer tudo convergir para Cristo. Então Deus quer muito que nós estejamos com Ele. E por isso, Ele fez com que tudo convirja, Ele tem um plano de que no final desse mundo que nós conhecemos, todas as coisas vão convergir para Cristo. E nós estamos aqui, como santos, como filhos dele, trabalhando porque desde agora nós queremos ver as coisas convergindo, apontando, se vinculando com Cristo, como é a vontade dele, como é o plano final que ele está trabalhando para concretizar. O versículo 9 e 10 diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos, ou na etapa do completar dos tempos, do finalizar dos tempos, né? Então, irmãos, nessa última etapa do finalizar dos tempos, nós temos a certeza, porque a Bíblia afirma e explica de diferentes formas, como tudo vai apontar para Cristo. Todos aqueles que acharam que Jesus não existia, que não valia a pena ser seguido e etc., a Bíblia diz, vão se ajoelhar, vão reconhecer que Ele é real, mas vão estar, por decisão própria, separados dEle eternamente. E tudo vai convergir, vai apontar para Ele no fim dos tempos. Agora, irmãos, esse é o propósito de Deus. E o que nós temos a ver com esse propósito de tudo convergir para o Cristo? A Bíblia fala, nesse capítulo, que nós, como santos, como filhos, nós fazemos parte da família que é a igreja. A igreja é uma extensão de Cristo. Ele tem expectativas em nós de que nós também trabalhemos com Ele para que tudo aponte para Cristo. O versículo diz ali, o versículo 22 e 23, os últimos do capítulo, dizem assim: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou, Cristo, cabeça de todas as coisas, para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Jesus é aquele que enche todas as coisas em todas as circunstâncias. Amém?
Agora o texto está dizendo uma coisa interessante, que a igreja é a plenitude de Cristo. Como assim? A igreja é a plenitude de Cristo? Que sentido é isso? No sentido de que ela completa Cristo, porque ela é a expressão de Cristo na terra. Porque ela expressa quem Cristo é e o que Ele quer fazer aqui na terra. Irmãos, nós temos uma grande responsabilidade. Nós somos uma extensão de quem é Jesus. Porque Ele escolheu dessa forma. Ele escolheu que nós sejamos a boca que vai falar, os braços que vão fazer aquilo que Ele sonha que aconteça aqui nessa terra. Porque Ele é Espírito e Ele faz questão de que assim seja e nós fisicamente o representamos. Nós somos a expressão de Cristo aqui na terra. E aí é que está o nosso papel em fazer tudo convergir para Cristo. Até que no fim dos tempos tudo vai inevitavelmente convergir para Cristo. Mas enquanto isso nós estamos sendo convidados. Ele quer que a gente seja uma extensão da obra dele de fazer as coisas convergirem para Cristo. Principalmente as pessoas. Principalmente as pessoas que são os bens mais valiosos, que é o auge da criação de Deus, que Ele quer que convirja para Cristo. Então, irmãos, pela igreja, Jesus manifesta essa sua vontade, Ele manifesta o poder dEle, a presença dEle, a autoridade dEle. Irmãos, por isso que é tão sério tu dizer que é habitado pelo Espírito Santo, porque nós, que somos habitados pelo Espírito, nós temos o poder de Deus, não todo, mas parte do poder de Deus, nós temos parte da autoridade de Deus aqui na terra. Nós estamos como autoridades celestiais aqui na terra para fazermos uma missão, para cumprirmos uma missão de que tudo se volte para Cristo, tudo se aproxime de Cristo e nós possamos ajudar para que se cumpra a vontade de Deus. Então a igreja, meus irmãos, tem essa autoridade, governa com Cristo no mundo espiritual. Uma grande responsabilidade para nós. E Deus conta comigo para fazer tudo convergir para Cristo. Começando pela minha vida. Começando pela minha vida. E aí o texto vai falar sobre aquele nosso antigo assunto, a santificação. Então, quando eu tomo uma decisão por Cristo, e eu vivo a conversão, né, a salvação, eu me tornei santo em posicionamento, mas ainda tem um trabalho de santificação, porque a perfeição não vai ser atingida nunca. Então agora eu tenho um processo de continuar me convertendo, me convergindo para Cristo. E também de ajudar pessoas e coisas e tudo apontando para Cristo. Para que tudo também se converta para Ele. Capítulo 4 diz assim, ou versículo 4 diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então Deus tinha esse projeto para nós, que nós estivéssemos sendo santos, ou seja, separados, nós estivéssemos convergindo para Cristo, e não só isso, ajudando outras pessoas também a convergirem para Cristo, a se converterem e a se voltarem para Cristo. E esse nos escolheu aqui, eu queria que o pessoal da predestinação não ficasse tão animado aí, tá? Porque no versículo 12 diz assim, ó, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então, primeiro tem a decisão, tá vendo? Primeiro tem a decisão, para depois ter a coisa de ser escolhido. Irmãos, o que importa é que está no centro do projeto de Deus para cada um de nós, que nós sejamos santos, separados para Ele, e trabalhemos para que outros também fiquem separados para Ele, para que tudo nessa terra aponte para Cristo. E Paulo, ele falou no versículo 1 sobre ele, algo que foi marcante para mim. Ele diz no versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo, falando sobre a missão dele, de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Ele está dizendo que ele estava naquela missão, naquela função, porque essa era a vontade de Deus. E ele estava se separando, se dedicando à vontade de Deus. Então, Paulo era apóstolo para cumprir a vontade de Deus, para seguir o chamado dele.
E aí vem uma pergunta para nós, irmãos. Qual que é o chamado, qual que é a vontade de Deus para mim? Qual que é a missão de Deus para mim? E a gente tem sido encorajado aqui diversas vezes a pensar sobre isso. Quais são os dons que Deus me deu? Como Deus quer manifestar o poder dele que habita em mim? De que forma? Eu sei que Deus quer que eu faça que as coisas convirjam para Cristo. Mas na prática, no dia a dia, qual que é a agenda de Deus para mim? Quais são as expectativas do Senhor? Com que pessoas Ele quer que eu fale? Em que ambientes? Aonde? Como? Para onde eu fui chamado? Qual cidade? Será que é Porto Alegre mesmo? Nós precisamos nos perguntar, irmãos, para que a gente possa, de novo, pelo entendimento e pelo convergir para Cristo, acessar novos níveis espirituais e sobrenaturais. Mais da presença, mais da graça de Deus. A Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem, mas a gente vê na Bíblia que não bastava só crer, tinha que estar envolvido nesse propósito, nesse projeto de fazer pessoas, principalmente pessoas, convergirem para Cristo. Então as pessoas estavam envolvidas com salvação, viam sinais acontecendo. Estavam envolvidas com a graça de Deus, com o propósito de Deus, viam o sobrenatural acontecendo. Principalmente quando a gente está tentando ajudar alguém que não é salvo, que não é de Cristo ainda, a tomar uma decisão de andar com Cristo. Uns anos atrás, eu estive com um grupo de irmãos que vieram de vários estados do Brasil para evangelizar, né? E eu estive com uma irmã, uma senhora, visitando uma casa desconhecida, assim. E aí batemos lá, e aí vem uma senhora idosa, e aí nós perguntamos, podemos conversar com a senhora? Sim, mas sobre o que seria? Nós queremos conversar algumas coisas com a senhora, queremos conversar um pouco sobre Jesus também. E ela disse, vocês são de igreja? Somos uma igreja batista ali. Assim, pois é, eu sou de outra religião. E daí ela falou que ela participava de uma religião ocultista e tal. Eu disse, não, tudo bem, a gente queria só conversar com a senhora, apresentar aqui algumas coisas e depois fazer uma oração com a senhora. Ela nos ouviu, todo um plano ali de um resumo da Bíblia. E aí depois, quando nós perguntamos para ela, a senhora gostaria de fazer uma oração, entregando sua vida para Cristo, ela disse, olha, eu tenho dores horríveis há muito tempo. Eu passo o dia esperando, ansiosa para a hora que eu vou dormir, que acabe o dia, só que quando eu vou dormir, eu não consigo dormir por causa das dores. Então, eu tenho vivido em agonia. Então, eu quero dizer o seguinte, que se você orar por mim, e eu for curada, eu vou deixar a religião que eu participo, eu vou seguir o Deus de vocês para o resto da minha vida. Eu não vou mais deixar de seguir o Deus de vocês. E eu disse, bom, vamos orar aqui então. E ela fez aquele dia a oração, entregando a vida para Cristo. Nós oramos pela cura dela e depois fomos embora. Tinha ali uma parte do projeto que dizia que se a pessoa fez a oração, nós deveríamos voltar uma semana depois para oferecer um estudo bíblico. E assim foi. Uma semana depois voltamos lá na casa dela, e daí batemos lá no portão, e ela vem vindo de longe sorrindo, e aí ela chega no portão e diz assim para mim, tu já sabe, né? E eu disse, sei o quê? E ela assim, não sinto mais nada. Não sinto mais nada. Quando que é o culto? Vocês podem vir me buscar, porque eu vou ir no culto da igreja de vocês. E ela foi mesmo, irmãos. Ela se uniu a nós, ela foi batizada depois de um tempo, e depois ali de alguns anos, 1, 2 anos, ela veio a falecer. Mas, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que esses milagres, esses sinais acompanham quando nós estamos envolvidos em fazer pessoas se voltarem para Cristo. Principalmente aquelas que ainda não foram batizadas com o Espírito Santo, porque precisam ser salvas antes da consumação dos tempos. Precisam ser salvas. Então, irmãos, nos envolvemos com esse chamado, vai trazer o sobrenatural de Deus sobre nós. E é interessante lembrar que na terceira viagem de Paulo, ele passou por Éfeso, quando a igreja era bem pequena, estava recém-iniciando, tinham 12 irmãos ali, começando a igreja, e ele passou 2 anos lá, fazendo o quê? Pregando o evangelho para que as pessoas fossem salvas, crescem e tudo mais. E adivinham o que acontecia com Paulo naquele meio? Irmãos, o texto ali de Atos 19 diz que Paulo fazia milagres extraordinários, de tal forma, o texto diz,
que as pessoas traziam lenços e aventais de Paulo, colocavam sobre os doentes e os doentes ficavam curados. E aí a questão é, mas por que esses sinais acompanhavam tanto Paulo? Porque ele estava extremamente engajado em fazer pessoas convergirem para Cristo, olharem para Cristo, entenderem o Evangelho. Então, irmãos, Jesus está nos convidando para nós, a começar por nós mesmos, nos convertermos mais para Cristo, nos voltarmos mais para Cristo e ajudarmos pessoas e tudo que a gente faça apontar para Cristo. Isso vai nos levar a vivermos novos níveis dessas bênçãos espirituais que já estão disponíveis, desse banquete espiritual que está servido para nós e muitas vezes a gente não acessa porque a gente não sabe os caminhos. Às vezes a gente nem sabe qual é a bênção que está disponível, porque os nossos olhos espirituais precisam se abrir um pouco mais. E essa é a terceira verdade de hoje. Paulo fala então, depois de tudo isso, ele começa a dizer que ele estava fazendo uma oração, na verdade 3 orações, por eles, pelos efésios. E eu queria então que a gente desse uma olhada nisso. A terceira verdade é que o conhecimento abrirá acesso a mais das bênçãos e do propósito de Deus para nós. Então Paulo estava ali orando, segundo as próprias palavras dele, a partir do versículo 15, ele diz isso, e eu quero ler contigo 15 e 16. Por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Ele está falando que eles tinham muita fé. E eu quero lembrar, irmãos, vocês, que a fé só acontece depois que você ouve. Para a fé acontecer, segundo vários textos bíblicos, o mais literal é Romanos 10, 17, que diz que a fé vem por ouvir. Então, a coisa mais importante para que a fé aconteça é que você queira muito se vincular com Jesus e nesse vínculo com Jesus você ouça Cristo. Você pode ouvir a Cristo lendo as Escrituras, mas você precisa também ouvir a Cristo sobre o que Ele tem para ti. E esse era um grande segredo de Paulo e dos demais que foram usados para tantos milagres. Eles eram guiados por uma voz de Deus. A gente lê ali em Atos dos Apóstolos, essas viagens missionárias não era unidunité, vou ir para aquele lugar lá. Não, o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé depois de orações e jejuns e enviou eles para tal lugar. Então, esse era o envio. Era primeiro ouvir para onde, como, o que fazer, qual é a agenda de hoje, e depois se mover por uma direção de Deus. Então, a fé primeiro depende de você ouvir a Cristo, de você entender qual é a direção. E aqui, irmãos, ele está dizendo que eles andavam por fé, ou seja, eles eram bons ouvidores de Cristo, primeiro. E depois eles obedeciam o que eles ouviam, obedeciam as direções. E, meus irmãos, eu tenho certeza de uma coisa. Nós recebemos muitas oportunidades de Deus no nosso dia a dia. E nós perdemos uma grande parte delas. Por quê? Porque nós não estamos conectados, não estamos ouvindo, não estamos vendo espiritualmente as oportunidades de viver o sobrenatural de Deus. Porque nós estamos conectados com outra coisa. Nós estamos um pouco vínculo com Jesus, insuficiente para experimentar as oportunidades. Então, pessoas que cruzam o nosso caminho, situações que se apresentam para nós, que era Jesus nos dando uma oportunidade, a gente perde. E a gente não consegue viver, então, esses novos níveis espirituais. Então, nós precisamos, irmãos, andar mais por fé. Ele continua, Paulo dizendo, olha só, dizendo para pessoas que já andavam muito por fé, ele diz o seguinte: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Versículo 17. Esse espírito está com E minúsculo, então não é o Espírito Santo, porque eles já tinham o Espírito Santo neles. Então ele está dizendo, eu quero que ele dê para vocês espírito de sabedoria e de revelação. Como assim? Esse espírito que ele está falando é uma inclinação, é um estilo de vida, é uma propensão, que vocês têm uma propensão, uma inclinação
para a sabedoria e a revelação de Deus. Vocês têm um estilo de vida que procura uma fome. Eu acho que a melhor palavra é essa. Que vocês tenham uma fome. Eu oro para que vocês tenham fome de sabedoria e revelação de Deus. Que vocês tenham isso com vocês todos os dias. Uma fome. E, meus irmãos, nós precisamos viver essa fome. Por quê? Por causa de tudo que ele vem falando. Porque existem bênçãos infinitas, um banquete servido para nós, oportunidades cruzando o nosso caminho toda hora. E a gente precisa primeiro ouvir. A gente precisa primeiro da sabedoria e da revelação de Deus, para que a gente possa viver então por fé. A gente possa acessar essas coisas de Deus. Então, que nós oremos por um coração, irmãos, mais inclinado para a sabedoria e para a revelação de Deus. Porque esse conhecimento, essa sabedoria, abre portas, mostra atalhos. Mostra, aqui tem uma porta para uma bênção espiritual, abre, esse é o caminho. A gente começa a entender os caminhos de Deus, entender como que Ele age, o que Ele quer que eu faça hoje. Começa a entender que algumas coisas não são coincidência. E Deus vai movendo o nosso dia a dia. Então, irmãos, nós precisamos de uma fome de sabedoria e de revelação. E vamos orar por isso, porque Paulo estava orando, disse, eu estou orando para que vocês tenham essa fome. Então, que a gente ore sobre nós mesmos, sobre nossa igreja, para que venha a fome de sabedoria e revelação de Deus. Porque o conhecimento carrega o quê? Poder, carrega novas possibilidades. E se nós tivermos a sabedoria e a revelação, nós viveremos isso. A oração dele continua, versículo 18 e 19. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, ou seja, os olhos espirituais de vocês sejam abertos, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Irmãos, ele está falando aqui basicamente duas coisas. Ele está dizendo, eu quero que esses olhos espirituais de vocês se abram, para vocês entenderem a profundidade do que está aguardando vocês lá no céu. Essa é uma verdade muito importante, irmãos, para nos acompanhar. Nós precisamos entender que honra é essa, que presente é esse, que herança é essa, que filiação é essa, que amor é esse, que está nos esperando na vida eterna, para que a nossa vida toda aqui na terra seja movida por isso. Vai ter um dia em que nós vamos estar lá, todos voltados para Cristo, tudo vai se converter para Cristo e nós precisamos estar trabalhando hoje para que isso já seja verdade, para que eu já esteja me comportando daquela forma. Nós estamos aqui num pequeno intervalo mínimo, perto do que a eternidade está nos aguardando, então eu já preciso estar me preparando, preciso estar entendendo isso. Mas a segunda parte diz, vocês também precisam, eu quero estar orando para vocês entenderem a grandeza do poder que habita em vocês. A grandeza do poder, porque às vezes a gente não se dá conta, a gente não entende, e a gente pode entender cada vez mais o tamanho que esse poder tem. Nós precisamos entender mais, irmãos. Nós precisamos ter mais clareza disso, do poder dele com a gente, que habita em nós, está conosco, e ele quer manifestar, e tem infinitas possibilidades de manifestação. Agora nós precisamos da fé, precisamos do conhecimento de como chegar lá, de como acessar. Isso vem da intimidade com a palavra de Deus, com o próprio Jesus, para ir entendendo qual que é meu papel, para onde eu vou, como que eu faço. E aí, meus irmãos, é aquilo que a gente tem falado, oração, jejum, a leitura bíblica, a fome por sabedoria e por revelação, fome por conhecer a Deus. Então busquemos, irmãos, mais conhecimento sobre o reino que está por vir e sobre o poder que habita em nós. O conhecimento vem do contato com Jesus e com a palavra dele. Contato com Jesus e com a palavra dele. Eu gosto muito de uma expressão que Hebreus, capítulo 11, capítulo que fala sobre homens da fé, fala sobre Moisés no versículo 27, que Moisés perseverou porque ele via aquele que é invisível. Moisés, ele era alguém que tinha um conhecimento, uma visão espiritual que muitos não tinham, e por isso ele conseguia viver tudo o que ele vivia. Ele tinha uma visão mais ampliada espiritualmente.
Nós precisamos orar por isso, irmãos. Para que o nosso olhar, a nossa visão, os olhos do nosso coração, como Paulo disse, se abram, se iluminem. No final do culto da semana passada, o irmão Abner me contou algo. Ele disse, pastor, eu vivi um milagre. Eu vi um milagre na vida do meu pai. O Daniel, pai dele, estava em tratamento por câncer no fígado e no cérebro. 2 no cérebro, 3 no fígado. E numa das sessões de quimioterapia, ele passou mal. E aí chamaram então o Abner para ajudar. E ele, quando chegou lá, viu que ele estava numa cadeira de rodas, caído para frente, com os olhos fechados, não conseguia se levantar, tinha perdido um pouco o movimento do rosto, falava com muita dificuldade, falava baixo. E as pessoas começaram a se movimentar então para levar ele para um setor de emergência. Precisava de atendimento. Então Abner saiu para estacionar o carro. E aí ele voltou e ele disse que demorou para conseguir achar onde o pai dele estava. Começou a perguntar aqui e acolá para achar onde o pai estava. E lá pelas tantas, ele encontrou uma mulher, uma enfermeira, e ele disse, meu pai está no setor tal, eu preciso achar ele. E ela disse, não, tu vem comigo que eu vou te ajudar. E essa mulher foi passando, abrindo portas com o cartão dela, né? abrindo portas, e nessa caminhada até lá, Abner ouviu uma voz de Deus dizendo algo bem claro, dizendo, tu precisa fazer a oração com ele, para que ele entregue a vida para mim, para que ele seja salvo. Tu precisa fazer oração para que ele seja salvo. E aí ele ficou preocupado, porque ele ficou pensando, será que meu pai vai falecer? E essa é uma última chance dele ser salvo e ir para a vida eterna. Então ele ficou com essa preocupação e foi indo. E a mulher levou ele até lá. Quando ele chegou por lá, por uma coincidência, 2 enfermeiras estavam falando sobre o pai dele. E elas estavam falando sobre o estado grave e etc. E ele então pediu para a mãe dele vir e disse, mãe, preciso que tu saia para que eu possa entrar, porque eu preciso falar com o pai. Ele foi até lá e ele estava ali com os olhos fechados, dizendo que tinha ficado cego, estou cego, não consigo e tal, com a voz bem baixa, fraca. E ele disse, pai, tu se lembra da época que tu era criança, tu ia com a avó na igreja, falava sobre Cristo, lembra disso? Lembro. Tu precisa fazer uma oração de decisão hoje por entregar a tua vida para Cristo. E eu quero te ajudar com isso. Vamos fazer essa oração? Vamos. E ele disse que durante a oração, a voz dele foi ficando mais forte, foi ficando mais forte, foi ficando mais forte, foi ficando mais forte. Quando ele terminou a oração, ele perguntou, pai, tu tem alguma coisa contigo ou no teu corpo que tem vínculo com alguma entidade de outra religião, coisa parecida, que não tem vínculo com Cristo? Tenho, na minha perna. E ele disse, eu posso tirar? Ele disse, pode. Então ele tirou um cordão da perna e começou a fazer uma oração dizendo, meu pai pertence a Cristo, Satanás e demônio, vocês não podem mais agir sobre a vida dele, saiam daqui em nome de Jesus, ele é do Senhor agora e tudo mais. Quando ele terminou essa batalha espiritual, o pai dele quase que deu um pulo, abriu os olhos, ficou bem e dizendo, estou bem, estou conseguindo ver agora, estou conseguindo enxergar e tudo mais. E aí ele ficou feliz com aquilo e tudo mais, só que o pessoal ali do hospital está dizendo, não, ele precisa ir para a ala vermelha, a ala de emergência, ele está com muita dificuldade. Aí o Abner sai, então, todos tiveram que sair. Agora, quando ele está do lado de fora, de repente, chamam ele de volta para lá. As pessoas disseram que uma enfermeira queria falar com ele. E daí, quando ele chega lá, a enfermeira diz assim, olha, o teu pai foi lá para a ala vermelha, mas o médico disse que ele está bem e mandou ele de volta para cá. A tua oração funcionou. A tua oração sobre a vida do teu pai funcionou. Só que daí, irmãos, ele tinha tido aqueles sintomas de alguém que teve alguma coisa cerebral, né? E aí eles resolveram então fazer exames neurológicos, né? Porque ele tinha os cânceres no cérebro, né? Então foram fazer alguns exames naquele dia e os exames mostraram que os tumores tinham diminuído.
E aí naquela semana, eles voltaram a fazer vários exames preocupados, né, com a questão neurológica, e o resultado foi que vieram dizer assim, olha, nós temos uma notícia para te dar. Aconteceu algo maravilhoso. Tu não tem mais nada no teu cérebro, não tem mais câncer no teu cérebro. Irmãos, de novo, é alguém que ouviu, vai lá e faz. E ele disse que não foi uma coisa muito fácil, porque tinham várias pessoas ali perto. Não era um quarto exclusivo, era um lugar onde muitas pessoas, ele disse, pastor, não tive vergonha. Fiz a oração com meu pai, expulsei os demônios, tinha gente com os olhos regalados para mim, mas eu entendi que era minha missão e eu fiz, e meus irmãos, um milagre acompanhou. Por quê, meus irmãos? Porque fez uma sala inteira se voltar para Cristo. Então, irmãos, nós precisamos envolver mais com essa coisa de fazer pessoas convergirem para Cristo, a minha vida ser mais focada nisso, em ouvir e obedecer o que o Senhor tem para nós. Então, meus irmãos, Jesus deseja que nós vivamos isso, eu tenho certeza, diariamente. E muitas oportunidades têm se apresentado para nós, irmãos, mas nós temos perdido várias, porque a gente não está com foco em ouvir, não está com foco em conhecer, em acessar as coisas espirituais de verdade. Tudo está à nossa disposição, mas a gente tem se distraído com um monte de coisas. Então hoje o encorajamento de Jesus para nós é nos envolvermos mais. E eu quero trazer 2 versículos para terminar, de Efésios, mas o capítulo 3 e o 5. O capítulo 3 tem um versículo bem conhecido, o versículo 20 e 21, que diz assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Sabe que tem um texto bem importante vinculado com esse. Filipenses 4:7 diz que quando nós oramos e colocamos nossas ansiedades diante de Deus, Ele nos dá uma paz que vai além do entendimento. Irmãos, aquele que pode fazer infinitas coisas, além do que nós pensamos, pode dar frutos na nossa vida que nós nem entendemos, que vai além do entendimento. Que vai além do entendimento. Agora, irmãos, frutos que vão além do entendimento, como que são acessados? Pelo conhecimento de Deus. Então, o conhecimento de Deus pode nos levar a desfrutar, a frutos, a resultados da nossa vida, que a gente mesmo experimentando, a gente vai ficar sem entender. Olha, eu não consigo entender como é que eu estou em paz no meio dessa situação. Olha, eu não consigo entender como é que aconteceu essa cura aqui entre nós. Olha, eu não consigo entender como é que se resolveram essas coisas aqui na minha família, no meu trabalho. Eu não consigo entender. Mas você sabe como você acessou. Você sabe que você foi atrás do conhecimento. Você tinha fome de saber mais de Deus, de entender o propósito dele para ti. Você se posicionou depois que você ouviu, obedeceu. E você está experimentando coisas que você não consegue nem entender, de tão grandes são. E, meus irmãos, tem o infinito, tem muitas coisas que a gente não experimentou ainda. E Deus está nos chamando para experimentar. Então vamos em busca, irmãos, desse conhecimento. E por fim, último texto, bem conhecido, Efésios 5:18. Não se embriaguem com vinho, no qual há devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito. Deixem-se encher pelo Espírito. Busquem os caminhos, os atalhos, busquem o conhecimento espiritual para que vocês possam então viver esse sobrenatural que você nem vai poder entender de tão grande é. Então, meus irmãos, que nós possamos crescer no conhecimento, que possamos, não importa em que fase nós estamos, se é a melhor fase espiritual ou uma fase não tão boa espiritual, Jesus está te chamando para você crescer, orar por fome de sabedoria e revelação. Então, eu quero te convidar a ficar em pé agora. Nós temos um tempo em que nós vamos nos preparar para essa ceia, orando por isso. Queria que você fizesse as orações que Paulo fez. Primeiro, você pode começar agradecendo, agradecer pelas experiências de fé que você já teve, agradecer porque você é salvo, porque todas as bênçãos espirituais já te foram dadas, tem um banquete à tua disposição. Então, o primeiro movimento é agradecer.
O segundo movimento é você pedir para que Jesus coloque esse espírito, essa fome de sabedoria e de revelação na tua vida. Jesus, eu quero ser uma pessoa que tem esse estilo de vida, que quer conhecer mais a Ti, conhecer mais a Tua palavra, para que através desse conhecimento eu possa acessar novos níveis. Que você possa também orar, uma terceira oração, para que Deus abra os teus olhos espirituais, para que você entenda a grandiosidade da herança, da vida eterna que te aguarda, mas também do poder que habita em você, se você já tomou uma decisão por Cristo, se você já é batizado com o Espírito Santo, que você peça que Jesus te mostre a grandiosidade desse poder que habita em ti. Nós precisamos conhecer mais, irmãos, para que nós possamos desfrutar mais. Conhecer mais para desfrutar mais. O conhecimento carrega poder, carrega possibilidades. Então, queria te convidar a orar sobre isso agora. Ora aí, agradece e pede visão, pede um novo começo, uma nova realidade na tua vida a partir de hoje. Pede fome pela sabedoria e revelação. Tem alguém aqui hoje que ouviu Jesus falar consigo sobre tomar uma decisão e ser batizado com o Espírito Santo, e ser batizado nas águas, começar esse novo relacionamento com Jesus? Alguém que nunca tenha tomado essa decisão, que quer fazer isso hoje? Tem alguém entre nós aqui? Eu queria que você levantasse a sua mão, se Deus falou contigo sobre isso. Alguém entendeu que hoje é o dia de crer, depois de ouvir, crer, ser batizado com o Espírito? Alguém? Muito bem. Meus irmãos, agora eu queria que nós estivéssemos fazendo mais uma oração, juntos como igreja. Jesus, nós viemos aqui hoje para celebrar, para lembrar, Senhor, a Tua morte e a Tua ressurreição, mas também a nova aliança, Pai, o novo relacionamento que Tu abriu pelo Teu sacrifício e pela Tua ressurreição, Pai, para que nós pudéssemos viver algo que nós nem podemos entender de quão grande é, Senhor. Oh Deus, queremos Te agradecer, Pai, Te louvar, mas queremos também, Senhor, que Tu nos ajude como igreja. Oh Deus, nós oramos agora, Senhor, para que essa igreja possa viver, Senhor, um espírito de sabedoria e de revelação, Senhor. Uma fome, Senhor, pelo conhecimento de Deus, Pai. E que nós venhamos a crescer nesse conhecimento e viver, Senhor, nova realidade, Senhor, espiritual e de poder, Pai, na Tua presença, Pai, e no trabalho de fazer todas as coisas convergirem para Ti, ó Pai, para que saiam das trevas para a luz, para que vivam, Senhor, novos níveis na Tua presença, para que sejam, Senhor, melhorados, aprimorados, Pai, salvos pelo Teu poder. Cada um de nós precisa de mais de Ti, Senhor. Cada um de nós precisa, Pai, da Tua presença, da Tua orientação, da Tua direção, Pai. E nós viemos aqui dizer hoje que nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós
queremos, Senhor, mais de Ti, Pai. Nós queremos mais entendimento, Pai. Nós queremos mais envolvimento contigo, com a Tua vontade, com o Teu propósito, com a honra que Tu nos deu de sermos Teu corpo, Tua igreja, Senhor, e trabalharmos para que muitos sejam salvos e para que muitos, ó Pai, possam viver novos níveis espirituais. Ó Jesus, nos ajuda. Queremos, oramos, pedimos que Tu nos dê espírito de sabedoria e revelação, que Tu abra os olhos, Tu ilumine os olhos espirituais em cada um de nós e nessa igreja, Pai, para que a gente possa entender melhor a herança que nos aguarda e o poder que habita e nos acompanha, Pai. Oh Deus, nos ajuda a estarmos vivendo coisas novas. Nós queremos ir para novos níveis. Alguns aqui querem voltar para um nível que um dia tiveram, e eu oro para que Tu os abençoe, os ajude, os leve para lá. E alguns aqui querem viver novos níveis, querem ir além do que têm vivido, e eu oro, Senhor, para que níveis inéditos sejam atingidos em cada um de nós, e como igreja, Pai, níveis inéditos desse poder, nós queremos buscar e faremos nossa parte, Senhor, em orar, em jejuar, em buscar a Tua presença, Pai. É a nossa oração, é o nosso voto, é o nosso compromisso nessa ceia. Queremos mais, Senhor, do Teu poder e da Tua presença. Oh, nos abre os olhos, Pai, nos ajuda a aproveitarmos as oportunidades, a começar por amanhã, a começar por essa semana, Senhor. Nos ajuda a aproveitar mais das oportunidades, tantas que Tu tem nos dado, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos.